O tema que eu hoje trouxe tem muito a ver com um grande anseio das pessoas, que é falar bem em público. Mas o público mudou. Faz um ano que a forma de fazer apresentações para a grande maioria das pessoas mudou totalmente. E isso trouxe uma, uma percepção de que talvez aquelas pessoas que não se sentiam muito à vontade de fazer uma apresentação hoje possam fazer com mais facilidade. O online agora nos trouxe a comunicação em evidência. E o que é essa evidência? Mostra as possibilidades, poder participar de mais eventos, poder encarar desafios que antes nem passavam pela cabeça, mas também trouxe a evidência de que muitos problemas que estão no dia a dia, na comunicação no dia a dia, claramente também vão aparecer no vídeo. E o vídeo, já falei, né? Essa semana eu brinquei. O vídeo, ele não é bondoso, ele mostra tudo. Você queira ou não, você começou a gravar um vídeo, pá, tá tudo ali. Quer dizer, traz a realidade nua e crua e a gente tem que encarar. Então, recados dados, continuando aqui a nossa proposta de hoje, que é falarmos sobre as possibilidades que as apresentações trazem para as nossas vidas. Você pode achar que talvez não seja necessário você fazer uma apresentação, mas em algum momento você vai lá ser chamado, vai ser chamada e vai precisar fazer essa apresentação. Então, o que eu quero propor hoje é uma análise do que mudou em relação a uma apresentação em público, como tradicionalmente ela é feita, com um auditório, com um púlpito, ou então um lugar que você fique em evidência lá na frente. E hoje, com as apresentações feitas online. O que mudou foi o meio, naturalmente, mas também mudou a percepção de como nós nos preparamos para cada uma dessas situações. E é isso que a gente não pode perder a mão. O que define um bom apresentador, uma boa apresentadora? O conhecimento. O conhecimento define absolutamente se uma apresentação vai ser boa ou não. Então, o conteúdo em todas as esferas, seja na gravação de um vídeo, na apresentação de uma ideia numa reunião, numa apresentação para 1000 pessoas ou para 5 pessoas, online ou presencial, o conteúdo, o domínio do conteúdo define absolutamente tudo. Então, a partir dessa premissa, entendendo que isso é o essencial, nós temos que também imaginar que todo o conteúdo precisa ser preparado para uma determinada situação. E isso é o mais empolgante, porque uma apresentação nunca precisa ser igual à outra. Você tendo o domínio do conteúdo, você é capaz de voar, vai levar essa mensagem para diferentes pessoas de diferentes formas. E aí é que entra uma questão que é o que eu quero trazer muito forte, que eu vejo que pela insegurança, pela timidez, pelo medo de errar, por aquilo que a gente já conversou nas outras lives, pelo excesso de zelo ou de perfeccionismo, você acaba decorando uma fala. E na minha avaliação, não existe nada mais trágico do que decorar uma fala para uma apresentação, porque você se limita. O teu cérebro, quando você está abordando um assunto, ele faz muitas conexões, ele abre aqui um leque de possibilidades para você abordar o assunto, buscando o seu repertório de forma criativa, de forma orgânica, ou seja, você vai puxando aquilo que tem dentro de você. Mas por insegurança, se você resolve colocar aquele texto ali e decorar, o que acontece? O teu cérebro, ele se fecha numa caixinha e nessa caixinha ele vai ter que suar, porque ele vai ter que lembrar de todas as palavras, na posição que elas estão, e isso gasta uma energia enorme. E ao invés de você conversar aqui para frente com quem está com você, você passa a conversar
com o teu cérebro. Eu brinco que, ó, você está falando para cima, não está falando para frente. Por quê? Se você está aqui resgatando a palavra que você achou bonita, que você quer colocar no meio da fala, você não está levando em consideração que você tem a capacidade de fazer isso sem se, enfim, se importar com esse rigor da palavrinha certa ali. Mas o mais bonito de tudo é ter a certeza que o cérebro vai buscar a melhor palavra para expressar aquilo que você quer. Vou te dar um exemplo. Ontem nós tivemos um encontro do Clube de Conversação, que é um espaço. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, que já existe há 9 anos. Eu nem acreditei quando fiz essas contas ontem com o meu grupo. Esse é um espaço muito específico do meu trabalho, por isso que ele se chama Clube. É um grupo formado por ex-clientes e agora também eu abri para alguns alunos online. E é um momento que eu digo que é o meu momento de meu hobby. Eu gosto dessa ideia de conversarmos sobre assuntos que estão aí no dia a dia, mas com mais embasamento. Ontem eu pedi para um dos participantes, que é um filósofo muito jovem, mas muito inteligente, para ele fazer uma apresentação sobre um tema que é de grande interesse, que é a pós-verdade. Falar sobre essa relação da, da fake news, como que isso impacta nos relacionamentos entre as pessoas, como lidar com essa realidade que hoje, desde do amanhecer até a noite, a gente vai consumindo muitas mentiras, muitas coisas que não são verdadeiras, e como nos relacionarmos com as pessoas em função disso. Bem, ele fez uma apresentação que fico sem palavras para elogiá-lo, porque ele preparou uma apresentação muito bonita, no Canva ele usou lá o recurso dele, mas do começo ao fim, a sensação que todos tinham é assim, total controle do conteúdo, do começo ao fim. Ele não ficou buscando palavra, preocupado com isso, aquilo, porque tudo estava vivo dentro dele. Mas por quê? Porque ele tem um excelente repertório. É uma pessoa que lê muito e tudo o que ele integra no momento de uma apresentação é exatamente isso. É a capacidade de buscar esse repertório e adequá-lo ao momento da fala. Não tem lógica decorar uma apresentação, exatamente por causa disso, porque você acaba ficando sem condições de acessar o seu repertório, porque você está presa ou preso numa ideia pré-fixada, e ela te leva embora toda a tua capacidade criativa. O que então fica como característica das pessoas que não se sentem seguras para falar sem decorar? Treinamento. Não tem outro jeito. É preparação. Então, a parte mais importante de uma apresentação, pode saber disso, não é a apresentação em si. Claro, ela é o motivo, mas é a preparação dela, porque ela define se essa apresentação vai acontecer ou não. Se você acha que, não, eu vou ali, dou uma improvisada, você vai pela metade. Em cima disso, você acaba tendo que se virar com o que você tem ali dentro da caixinha. Bom, então vamos ver. Quais os prejuízos da decoreba? Primeiro, que você deixa de se relacionar com o seu público. Acho que esse é o pior de todos, porque você acaba ficando com a preocupação totalmente voltada para dar conta daquilo que está lá, planejado. Pronto. Aí não tem jeito. Você domina o assunto, mas você põe ele dentro de uma caixinha. Vai ficar conversando com a caixinha, não vai ficar conversando com os outros. Então, esse é o principal ponto que eu vejo que já atrapalha demais a live de, já nem sei mais se foi de quarta ou de terça, nós falamos de quarta, sobre naturalidade.
E a naturalidade está muito associada a essa capacidade de conexão. Se você não se conecta com as pessoas que estão junto, que estão com você, você vai falar para as pessoas. E essa é uma realidade que cada vez é menos usual, ou seja, a comunicação ela pede conexão. Então, o teu assunto ele tem que ser acessível a quem está ouvindo e você também tem que estar acessível a quem está te ouvindo, a quem está com você. E em cima disso, nós precisamos falar sobre a capacidade de organizar o assunto, que aí entra um detalhe na masterclass. Eu estou preparando algumas atividades bem gostosas e, enfim, e fáceis de fazer para desmistificar que, não, é muito difícil preparar uma apresentação, é muito difícil preparar um roteiro para um vídeo, não é nada difícil, só exige uma metodologia, um cuidado especial. E esse cuidado tem que vir em cima de uma relação que é construída a partir de quem vai ouvir. Isso é bem importante. Então, por exemplo, estou preparando a minha masterclass. A masterclass é sobre a comunicação de sucesso. Quem é que quer sucesso na comunicação? Quem quer ter a capacidade de se representar muito bem. Quem quer, pela comunicação, ter mais reconhecimento pelo que faz, ou seja, sente que às vezes faz um trabalho maravilhoso, mas não sabe contar sobre o que faz. E então a masterclass é para pessoas que querem realmente melhorar a comunicação. Muito bem, então eu, ao preparar o material para essa masterclass, qual é o meu fio condutor, o que vai me permitir conversar com você que quer melhorar a sua comunicação? Podendo analisar aqui dentro de mim o que é que eu tenho de recursos e materiais e conhecimento para oferecer para resolver o seu problema. E diante dessa minha percepção, eu vou preparar uma sequência de atividades. Muito bem. Numa apresentação, é isso. O fio condutor é com quem eu vou falar, porque esse com quem tem que corresponder à expectativa e o desejo dele ouvir o que você vai falar. Por mais óbvio que isso pareça, às vezes isso é o mais difícil, é a gente entender o que esse quem que está com a gente quer ouvir em relação ao que nós estamos falando. Então, veja, às vezes o quem está nos ouvindo quer mais do que o que você está falando. E como que você lida com isso? Feliz. E dando a possibilidade de trazer para a tua fala algo que não esteja no teu script, mas que você possa abrir um parênteses e resolver aquilo. Se você está lá com tudo decorado, fixado, é muito difícil. Quando você vai fazer uma apresentação, você precisa de concentração, o máximo de concentração. Quanto mais você tem a capacidade de foco, mais você acha esse fio condutor. Por isso, acaba sendo uma grande preparação para as apresentações, para as gravações de vídeo e para todas as situações. Então, é bem importante ter essa relação de fio condutor. O fio condutor, ele vai te dando a visão do todo na tua frente. E quando você começa a falar, eu gosto dessa metáfora, dessa analogia. Você entra numa pista, e ao entrar nessa pista, você tem que saber disso, você tem que acessar tudo que você é. Isso é comunicação de sucesso. Você não pode ir pela metade. Não, você vai com tudo. Mas para isso, você tem que se questionar durante toda essa fase de preparação, esses pontos com quem eu vou falar e qual é a razão, qual é o motivo que esse assunto pode se tornar relevante nesse momento para quem vai me ouvir. Vamos pensar nessa nossa aqui live de hoje. Por que eu acho que é relevante falar sobre o não decorar? Porque eu vejo muitos vídeos, muita gente no online decorando a fala e parecendo, assim, um robô falando e não cuidando da voz, não cuidando
da dicção, não cuidando de absolutamente nada. E aí não tem um caminho para melhorar, tem que mudar tudo, ou seja, tem que mudar essa relação com o tema. A partir do momento que você traz essa percepção que não, então espere, é o jeito que eu estou me preparando que está errado? Sim. Mas vem o desafio de lidar com a insegurança, com o medo, com a dificuldade. E não tem outro jeito senão, vou falar mesmo assim. Ah, eu tenho medo de esquecer, de me dar branco. Esse é um grande ponto que faz com que as pessoas queiram decorar os seus assuntos. Medo de dar branco. Por que vai dar branco? Se você domina o assunto, se você tem toda a capacidade de organizar o teu pensamento, de adequar o seu assunto a quem está falando, por que é que vai dar branco? E se der um branquinho, você sabe de onde você sai, para onde você vai. Então, eu sempre mostro, assim, diversas formas de colocar uma organização na fala. E tem lá o método bolinha, o 3x20, nós vamos poder praticar bastante isso na Masterclass. São técnicas e estratégias muito poderosas que ajudam a organizar a fala. Não dá tempo de ficar, enfim, colocando em detalhes aqui, mas o que eu quero dizer é que dentro da organização, você deve sempre achar o que é a essência do que você vai falar. Então, o método Bolinha, que depois nós vamos falar sobre ele, é exatamente isso, quando você se propõe a definir o que é essencial na sua apresentação. Então, a partir dessa ideia central, é que você vai criar as órbitas, né? Uma órbita com tudo que você precisa ao lado disso. E cada ideia vai se desdobrando em outras que também vão criando a própria órbita, enfim, quando você vê, tem lá todo um mapa mental definido na tua mente, porque você não se limitou a falar única e exclusivamente o que você colocou lá de forma bem rígida. Estou preparando uma cliente minha, que é advogada, tem uma apresentação super densa para fazer nos próximos dias, e olha, é de tirar o chapéu, quem aqui é advogado, advogada, tem aqui a minha admiração, muita, porque vocês têm um conteúdo que está lá, lei, vai fazer uma apresentação e vai ter que falar sobre vários artigos da lei tal, 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 como põe isso tudo numa apresentação? Vai decorar tudo isso? Não, você pode apresentar a lei, e aí tem aquela questão, né? Se você, por exemplo, está no meio de uma apresentação que você quer fazer toda bonita e tal, aí enche a apresentação lá, os slides com lei, lei, lei. Tem formas de fazer isso. Então, por exemplo, põe lá uma tela mais limpa, digamos assim, e quando tiver que acessar, for começar a falar sobre aquela lei, clica em cima e abre, e aí vai já deixar definido, por exemplo, até marcando ali os pontos que precisam ser evidenciados. Um grande problema numa apresentação é o excesso de informação e aquela necessidade de colocar todos os detalhes, todos, na mesma tela ou no mesmo momento. Sempre a ideia de organizar e simplificar dá mais trabalho do que jogar muita informação. Tenha isso em mente. E principalmente quando você coloca aquelas informações e você precisa ficar lendo, é a mesma coisa do que ter que decorar. Se você vai ficar ali preso ou presa àquela ideia, tem que ler ipsis literis, você tem que interpretar aquilo que você está mostrando e dar a possibilidade de quem está ouvindo entender o que ela faz com aquilo. É mais ou menos assim, tá? Apresentou, entendi. O queco, o que é que eu vou fazer com isso que a Cida está falando? É isso, no momento que você está apresentando uma ideia, por isso
essa conexão é importante. Você tem que dar ao outro acesso ao que você está pensando. E quando você está ali, fixado naquela apresentação mais pesada, cheia de coisa decorada, cheia de texto, você não consegue fazer isso porque ela não flui. O pensamento, ele tem que vir de uma forma muito natural e dentro de um esquema mental que vai te dando sequência. A organização da fala é o princípio mais poderoso para que você libere a sua mente da necessidade de ter que decorar alguma coisa. Porque a partir do momento que você estruturou um esqueleto e você estabeleceu uma relação de sequência de ideias, você vai navegar puxando o seu repertório de maneira bastante natural e verdadeira. E quando a gente fala de repertório, como é que melhora o repertório? Como que é isso de ter um repertório? É leitura? Sim, quanto mais você tem acesso à leitura, ao conhecimento, mais você traz a tua capacidade de abstração, de fazer correlações, de fazer a sua análise, o seu puxar ideias com facilidade. Esse autor fala desse jeito, esse autor fala desse, eu gosto disso, eu não gosto disso. E ler aquilo que você puder e trabalhar com essa ideia de não só ler aquilo que você gosta, mas não é só pela leitura. Veja, leitura é o poder, claro. Quanto mais leitura, mais entendimento a gente tem do mundo também e de nós mesmos. Mas o importante é você trazer para a sua vida experiências ricas também. Agora nós estamos numa situação. Bom, essa é uma experiência muito rica que nós estamos vivendo, muito pesada, muito dolorida, mas é uma experiência que está trazendo muito repertório para a nossa vida, sem dúvida alguma. Mas é um repertório de questionamento, de reposicionamento, uma série de coisas. Mas um processo de vida mais normal, em que você possa ter mais a liberdade de sair, de experimentar o mundo, de viajar. Todas essas experiências enriquecem demais. Pense numa viagem que você fez e lembre do momento que você voltou dessa viagem. Não foi maravilhoso? Você não sentiu que a sua vida tinha mudado em alguma coisa? Isso é trazer repertório para a sua vida. Mas, nesse momento que não dá para viajar, que não dá para fazer grandes coisas, como que você pode trazer experiências para a sua vida? Às vezes, na cozinha. Eu tenho uma filha maravilhosa que está aqui na live, lá, e ela é uma chefe de cozinha. É impressionante como nos temperos, na forma como ela se relaciona com uma determinada plantinha lá, que, enfim, é um temperinho, ela faz uma mistura aqui, outra ali. Eu acho fascinante ver o quanto que a curiosidade pelo fazer um preparo gostoso de um alimento traz um repertório incrível. Quer dizer, eu não tenho essa habilidade, não esperem isso de mim. Mas eu tenho outras habilidades também que me trazem experiências. A Monique estava perguntando aí da meditação. Então, veja, o estudar alguma coisa que te promova o autoconhecimento, que você se desenvolva, que você sinta que você não está parado ou parada no tempo e com a cabeça paradinha no teu mundo, pensando as mesmas coisas. Nós vivemos um momento incrível para dar uma sacudida em tudo que nós temos aqui, de sentimento, de pensamento, falar assim, tá, o que eu quero para minha vida daqui para frente? E qual é a possibilidade que nós temos de ir cada vez mais para frente, nos sentindo bem. Quero contar para vocês que ontem eu estava lá no campo, hoje eu tive que dar uma passadinha aqui na minha casa, mas na hora do almoço eu tive um tempinho, tive 40 minutos, falei, sabe o que eu vou fazer? Vou andar de bicicleta.
Mas foi tão gostoso, né? Era a hora do almoço, estava um solzinho e tal, mas naquele momento aquilo foi uma experiência, me trouxe um repertório gostoso, porque eu vi coisas diferentes, lá, né? Enfim, isso é o bom da vida, que o tempo todo a vida nos oferece uma experiência que pode ser marcante, que no momento que você vai fazer uma apresentação, você tem aquilo ali. É importante saber que quando você vai fazer uma apresentação em público, o tema que você vai falar, ele vai estar conectado com tudo que você é. Esse é o ponto. Então, fechando essa nossa ideia da decoreba aí, não vale a pena decorar, porque você limita infinitamente a tua capacidade de colocar o elemento que Aristóteles muito nos ensinou lá atrás, ethos, credibilidade à sua fala, vem de acordo com a relação orgânica daquilo que você tem com aquilo que você fala. Então, hoje a gente vê as pessoas copiando assuntos dos outros, é uma facilidade de pôr na boca do outro aquilo que não pertence à vivência, à prática. Não vai dar certo. A gente só pode falar sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que nós temos de verdade dentro de nós. Não é simplesmente ler um livro e falar com propriedade. Não. Isso tem que estar na experiência de vida, tem que estar no nosso fazer, no nosso pensar, no nosso agir. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês sobre a decoreba, tá bom? Me prometam aí, alguém, mesmo com esse meu blá blá blá, está disposto a continuar decorando uma fala? Coloca aí, quero ver se tem coragem. Ai, ai, deixa eu responder algumas coisas. O Norton diz aqui: oi, Norton, tudo bem? Cida, em um curso que eu fiz com você, uma das componentes, ao fazer uma apresentação, falou com conhecimento de causa. Entretanto, parecia que ela estava ali sozinha, sem conexão. Como isso já faz 10 anos, que bom se você pudesse repetir os conselhos. É isso que eu estou fazendo aqui, né? O quanto que é importante estabelecer essa conexão, porque se você fala, mas não tem o desejo de se conectar com quem está ouvindo, a pergunta é muito básica: o que você está fazendo ali, né? Para ilustrar essa história, não sei exatamente em que contexto que isso aconteceu, Norton, mas uma das coisas que mais me chamava a atenção, até hoje, é uma coisa que eu vejo acontecendo, assim, pessoas que têm pavor de exposição, mas precisam fazer uma apresentação. Leva em consideração algumas dicas de oratória muito antigas, como, por exemplo, ao olhar uma plateia, imagine como se fossem cabeças de rabanete. Você já ouviu isso? É verdade, isso é uma coisa muito antiga. Mas veja que bonito, não estou brincando com desfazendo da técnica, mas era um momento que as pessoas não tinham, talvez, condições de ter essa conexão. A vida mudou, a vida simplesmente mudou, há muitos anos mudou, e o que a comunicação trouxe? Essa capacidade de integração entre plateia e orador. Eu já acho assim que, mais do que orador, a pessoa tem que saber se comunicar, não é empregar uma série de técnicas ou regras, é você, na sua totalidade, se comunicar muito bem e vai lá na frente e faz isso também. Até rimou. E quando eu estava dando um treinamento uma vez, um senhor estava lá na frente, eu estava filmando ele, e ele olhava lá para frente, e estava todo mundo na frente dele, mas ele olhava por cima. Falei, mas escute, me dá a sensação de, de que eu não estou sendo olhada aqui. Para onde você está olhando exatamente? Aí ele me falou, eu estou olhando por cima da cabeça de todos vocês, porque eu fico muito nervoso de olhar para vocês, então eu estou olhando por cima. E aquele texto era decorado. Então veja, olha que sofrimento. Muito sofrimento tem aí. Primeiro, ele estava se escondendo, não queria mostrar quem ele é, e o olhar nos conecta. Então, veja,
É por aí, né? Mesmo que você esteja fazendo uma apresentação online, se permita olhar para a câmera, se permita ser olhado, porque é um ponto-chave. A partir do momento que você olha com a intenção de ver alguém, mesmo que esse alguém esteja do outro lado da câmera, como no caso de vocês aqui comigo, eu estou dando a possibilidade dessa conexão. Se eu olho por cima, vamos imaginar o seguinte, o meu por cima é aqui, ó. Eu vou falar com vocês hoje sobre blá, 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 blá. Já perde muito, porque não traz esse olhar. Eu estou aqui com duas câmeras, então eu faço a câmera do Insta, do computador, e assim vai. Por isso, o negócio é o seguinte, é encarar o desafio de parar de se esconder. E é possível para todo mundo isso? Claro. Essa foi uma das evidências que a comunicação trouxe nesse momento do online. Todo mundo pode melhorar a comunicação. Você pode ser super experiente, você pode usar a comunicação super bem. Pode melhorar? Pode, todos nós podemos. E é essa possibilidade de melhora contínua é que nos faz sempre ter um passinho a mais para que a gente chegue lá. Na Masterclass eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo que eu gravei quando eu comecei com essa proposta online. Vocês vão ver o grande sofrimento que foi aquilo. Como assim, Cida? Foi, eu não queria me expor. Eu sou uma pessoa reservada, eu não queria me expor. Mas como que eu não vou me expor se eu preciso, se eu desejo do fundo do meu coração compartilhar com mais pessoas do que eu sei? É uma é um processo de autoconhecimento para todo mundo, de entrega, de sentir que não precisamos ser perfeitos, mas precisamos melhorar sempre. E esse melhorar sempre é o que nos dá a possibilidade de avançarmos